Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vim trazer uma função muito útil, uma função que ajuda bastante no dia a dia, que facilita muito o nosso trabalho e que faz a contagem dos valores de maneira automatizada. Então imagina a seguinte situação, eu tenho aqui os vendedores e eu preciso informar a quantidade de vendas de cada um deles. Então vou dar um exemplo aqui, vou pegar as vendas do Marcos. Seleciono o Marcos aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou digitar aqui 5, por exemplo. Ou então, Roberta. Vou selecionar a quantidade de vendas da Roberta. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então aqui eu sei que a Roberta tem quantas vendas? 11 vendas. Aqui embaixo, 11 vendas, né? Então vou deixar aqui 11 vendas para a Roberta. Pessoal, imagina que você tem uma lista de 30 vendedores. Imagina o trabalho que você não teria fazendo isso. Então, existe uma função que facilita o nosso dia a dia e quebra muito galho. É a função conte.c. Como que ela funciona? Eu vou informar um intervalo para ela e vou informar o meu critério e ela vai trazer a quantidade de determinados valores. Vamos lá então, pessoal. Sinal de igual. Toda vez que eu vou iniciar uma função ou uma fórmula, tenho que digitar o sinal de igual, não é mesmo? Então, conte.ce. Pessoal, uma atenção, tem que ter o ponto, tá? Se não tiver o ponto, ele não vai apresentar funções. Por exemplo, conte.c. Se eu colocar tudo junto, ele não vai apresentar a função. Então, eu tenho que colocar conte.ce. Abro parênteses. E aqui ele está pedindo o meu intervalo. O intervalo, pessoal, é onde está o meu critério. E qual que é o meu critério nesse caso? Vai ser a Roberta. Onde que está a Roberta? Na coluna aqui de vendedores, certo? Então, vou clicar na primeira linha aqui da minha planilha. Shift End, setinha para baixo, para ele ir até a última linha que tem valores, que tem informações. Ponto e vírgula. Vou subir até página inicial aqui no começo, né? E vou informar o meu critério. Quem que é o meu critério mesmo? É o nome do vendedor, que está aqui ao lado. Fecho o parênteses e vou dar um Enter. Prontinho. 11 vendas a Roberta fez. Vamos confirmar? Roberta. Vou verificar aqui, ó. Selecionei todos esses valores. E olha aí, pessoal, 11 vendas, tá vendo? Aqui embaixo está a informação. Então a nossa função está certinha. Vamos fazer uma outra checagem. Marcos, por exemplo. O Marcos teve 3 vendas dentro do mês. 3 vendas dentro do mês. Então, Marcos está bem fraco, vendeu pouquinho, né? Vamos ver o Paulo. O Paulo fez quantas vendas? Selecionar todos esses valores aqui. O Paulo fez 10 vendas, até que vendeu bem, né? Então, beleza. Aí agora eu preciso transferir essa fórmula aqui, essa função para as demais células. Porém, antes de eu transferir, eu vou fazer vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu arraste a função para as demais células, certo? Quando eu clicar aqui na Fátima, vou até o começo da planilha. Vou arrastar novamente aqui. Percebam que o intervalo se deslocou e isso é um problema muito grave, porque imagina que aqui em cima estejam computadas algumas vendas da Fátima. Logo, minha função não ia calcular da maneira correta, ou seja, não ia dar o resultado certo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Antes de eu arrastar essa função para as demais células, eu tenho que trancar o meu intervalo. Como que eu faço isso? Eu clico aqui, aperto o F4, venho aqui, aperto o F4 também e vou dar um Enter. Mas, Rafael, e o B4? O B4 é o meu intervalo é a minha coluna de vendedores, né? Então eu não preciso travar, porque eu preciso que a função se desloque nessa coluna aqui. Se eu fosse andar nas linhas, pelas linhas, né? Então aí sim eu teria que travar. Como eu só vou me deslocar na vertical, ou seja, pelo nome dos vendedores, então eu não preciso trancar o B4. Feito isso, galera, vou dar um Enter e agora sim vou vir aqui no cantinho, tá vendo? No cursor do mouse. O cursor do mouse vira uma cruzinha preta, né? Então eu vou arrastar para as demais células. Prontinho. Vou clicar 2 vezes aqui. Olha lá, tá travado.
Vou clicar aqui, tá travado, e aqui tá travado. Beleza, galera? Então, eu já sei que o Marcos fez 5 vendas, a Fátima fez 12 vendas, a Roberta fez 11 vendas. Então, aqui quem tá ganhando de todos é a Ana, né? Ela fez 17 vendas. Agora eu preciso saber o seguinte, galera. Nessa planilha aqui do lado, eu preciso informar a quantidade de produtos vendidos dentro do mês. Então, eu vou utilizar a mesma função, conte.c. Só que agora o meu critério é o produto. Aqui era o vendedor e aqui é o produto. Então vamos lá? Sinal de igual, conte.c, abro parênteses. Qual que é o meu intervalo, galera? É onde está o produto, né? Então, clico na primeira linha, Shift, End, setinha para baixo, ponto e vírgula. Quem que é o meu critério, pessoal? Meu critério é o produto, notebook, que está aqui do lado. Fecho parênteses, eu vou dar um Enter. Então eu sei que nesse mês foram vendidos 14 notebooks. Vou arrastar a função para as demais células, porém eu preciso fazer o que mesmo? Trancar, não é isso? Então vem aqui no intervalo, F4 e F4. Vou dar Enter. E agora sim eu vou transferir essa função para as demais células. Geladeira, foram 12 geladeiras vendidas. Vamos confirmar? Geladeira. Seleciona todas essas aqui. E aqui embaixo aparece, pessoal, foram 12 geladeiras vendidas. Então está correto. Vamos verificar alguma outra aqui. Vou verificar TV. Quantas TVs foram vendidas? Seleciona a quantidade de TVs. 8 TVs vendidas. Cadê aqui a TV? Então é isso. Então, galera, nossa função tá correta, tá funcionando perfeitamente. E é basicamente isso. Toda vez que vocês tiverem um valor, vocês precisarem fazer a contabilização deles, por exemplo, de objetos, por exemplo, de computadores dentro de uma empresa, de mesas dentro de uma empresa, o patrimônio da empresa, né? Vocês podem utilizar essa função conte.c, que ela vai contar de maneira precisa quais a quantidade exata de cada produto, TV, tablets, notebooks e entre outros produtos, não é mesmo, galera? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com a família, se inscreve no nosso canal aí que toda semana vai ter vídeo novo, tá bom? Muito obrigado e até mais!